que tem dito, e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus. Ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Amém, irmãos? Podemos sentar, quando e bendizendo o nome de Jesus Cristo, que é fiel, o nome de Jesus Cristo, que é santo, poderoso é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, maior é o nosso Deus, santo é o nosso Deus, fiel para cumprir todas as promessas é o nosso Deus. Se Ele não cumpriu ainda aquilo que te prometeu, aguarda, espera, que Deus é fiel para cumprir toda a sua obra em sua vida. Então nós estamos aqui de pé, irmãos, é porque Deus nos sustentou. Nós estamos aqui firmes, ouvindo e falando da palavra de Deus, é porque é pela vontade, é pelo querer de nosso Deus, porque Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é grande, Deus, Ele não perde batalha, Deus, Ele não perde luta. Às vezes nós lutamos e muitas das vezes nós não conseguimos, mas se nós colocar Deus no centro de todas as coisas, nós vencemos, porque Deus é o alicerce da sua obra. Deus é a base de tudo, irmão. Nós não faz nada se não for pela vontade de Deus. Não acontece nada na minha e na tua vida que não seja no querer e na vontade de Deus. Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Como li outro dia na sua palavra, a quem fala sou eu quem falo contigo. Quem fala com a igreja é Jesus. Quem fala com o seu povo é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Salvador da humanidade, o Salvador da minha e da tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então há uma esperança para a sua igreja, há uma esperança para o povo de Deus. A esperança só acaba quando a pessoa sai desta vida para outra. Se morrer por Cristo Jesus, a esperança continua com Ele, ao lado do Senhor Rei dos Reis, Leão da tribo de Judá. E se isso é em Cristo, aí a esperança acaba. A esperança, enquanto a vida, como sempre costumo dizer, há esperança. Enquanto o fôlego de vida, ainda há esperança. Enquanto o teu coração estiver batendo, tu estiver respirando, ainda há esperança. A esperança com Deus não morre, porque Ele renova todo dia a nossa força. Quando nós estamos quase perdendo a força, nós fazemos como Esdras. O que Esdras fez? Ele orou, e orando Esdras assim, e fazendo esta convicção, e chorando e prostrado-se diante da casa de Deus. Aonde que Esdras orou? Aonde que Esdras fez esta convicção? Aonde que ele se prostrou? Diante da casa de Deus. E aonde fica a casa de Deus? A igreja de Jesus Cristo ainda é a casa de Deus. O templo que Jesus usou os homens de Deus para levantar grandes templos, aleluia, é tido como casa de Deus, casa de oração, casa de buscar a presença de Deus, aonde nós dobramos nosso joelho, aonde nós prostramos
os nossos pés nos pés de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, uma oração sincera, uma oração prostrada aos pés da cruz, uma oração prostrada aos pés de Jesus Cristo, uma oração com lágrimas, aleluia, correndo sobre os seus olhos e dizendo: Jesus, eis que eu me ponho diante de ti, me ponho diante da tua presença, eu te suplico, Senhor, que o Senhor renova minha força, que o Senhor muda a minha vida, que o Senhor muda meu caráter, que o Senhor muda a minha família, que o Senhor toma toda a minha casa e abençoa, e enche da tua graça, do teu renovo, da tua presença. Porque o que nós precisamos é da presença. Porque sem a presença nós não andamos. Sem a presença nós não venceremos. Sem Jesus nós não conseguimos chegar em lugar algum. Nós só chegamos em algum lugar porque o Pai deu o seu único filho para morrer naquela cruz do Calvário. Por amor, irmãos. Isso é o símbolo de amor. Porque quem ama dá vida por aquele amor. Aleluia. O único que deu a vida por amor se chama Jesus Cristo. O Salvador da minha e da tua vida. O Salvador da tua casa. Aquele que ama o povoado Pereiros. Aquele que ama a família deste lugar. Aquele que ama a minha família. Aquele que ama a tua família. Aquele que ama a igreja dele. É Jesus. Quantas pessoas têm perdido a vida pelo projeto satânico? Porque o adversário, ele vem, como diz João 10:10, matar. Primeiro, propósito do diabo. Segundo, roubar. Terceiro, destruir. Mas o propósito real de Jesus Cristo é trazer vida. E vida em abundância. É uma vida constante diante dele. É uma vida sincera diante dele. Uma vida para sempre na sua presença. Oh, glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. A presença de Jesus. Porque quando Esdras, ele ora sentindo já a presença. Ele ora fazendo uma confissão. E ele chorando e prostrando-se diante da casa de Deus. Porque se prostrando diante da casa de Deus, está se prostrando diante do dono da casa de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o dono da casa, é o que cuida da casa, é o que cuida da tua família, é o que cuida da tua saúde, é o que cuida da tua finança, é o que cuida da tua área sentimental, é o que cuida da tua área conjugal, é o que cuida de todas as áreas da tua vida. É Jesus Cristo. Jesus é o centro. Jesus é a base de tudo. Jesus é o centro de todas as coisas. É Jesus. Você vê que quando o homem perde o centro, quando o homem perde a direção de Jesus, quando se fala para o ser humano em geral, quando o ser humano ele perde o centro, ele perde a direção de Jesus, ele anda no caminho sem rumo, sem direção, só anda tropeçando, caindo. Mas quando ele encontra Jesus, quando ele entra na presença de Jesus, quando o ser humano tem Jesus como centro de todas as coisas, quando o ser humano coloca Jesus como a base da sua vida, o ser humano é um ser humano que anda de cabeça erguida. Ele não anda triste, ele não vai andar desanimado, por mais que venha querer bater o desânimo. Mas Jesus Cristo envia o seu Espírito Santo e traz a calmaria, traz alegria, porque a presença
irmão. A presença de Jesus traz paz. A presença de Jesus quebra o laço. A presença de Jesus destrava todo o ferrolho que está travado, tudo que está travado, bloqueado na tua vida, Jesus destrava tudo. É Jesus. Aí diz assim, continuando. O povo ajuntou-se a ele, de Israel, muito grande congregação de homens, e de mulheres e de crianças. Porque o povo chorava com grande choro. Oh, glória. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão. Alguns dizem Elão, mas é Elão. E disse a Esdra: nós temos transgredidos contra o nosso Deus. Aqui já foi eles falando para Esdra, chorando, dizendo para Esdra: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas ainda no tocante a isto, eu sei que ainda há esperança para Israel. Porque nós não devemos se envolver com pessoas estranhas. Se envolver com mulheres estranhas. Conviver com pessoas que não é do seu convívio. Ou seja, estranho é alguém que não conhece. É alguém que nunca viu. Por exemplo, você conviver com uma pessoa estranha, você ainda nunca ter visto, sem nunca antes conhecer, você está pondo em risco a sua família, está pondo em risco a sua vida, e está pondo em risco muitas coisas, até o principal, a tua salvação e a tua área sentimental. Quantas pessoas têm perdido a vida porque se envolveu com pessoas estranhas? Quando se fala de mulheres estranhas, não se envolve só mulheres. Estranhos se envolvem a tudo que é estranho. A tudo enquanto você ainda não conhece. Você não tem o conhecimento. Ou seja, ele faz essas confissões. Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas ainda sei que ainda há uma esperança para Israel. Mas aí o Senhor diz nesta noite também para mim e para você: ainda há esperança para o povo do povoado Pereiros. Ainda há uma esperança para a família deste lugar. Ainda há uma esperança para a cidade de Nossa Senhora de Nazaré. Ainda há uma esperança para a cidade de Boqueirão. Ainda há esperança para o povo da nação inteira. Ainda há esperança para os casamentos que está à beira a ser destruído. Ainda há esperança para o teu filho que está na droga. Ainda há esperança para aqueles que estão na prostituição. Há esperança ainda para aqueles que estão no vício da bebida alcoólica. Ainda há esperança para aqueles que não crê ainda no Deus fiel, mas o Senhor vai fazer crer na sua promessa. Ainda há uma esperança para aqueles que duvidam da sua palavra. Ainda há uma esperança. Deus está dizendo nesta noite: há uma esperança. A esperança só vai acabar quando Jesus raiar as nuvens e você ficar. Aí a esperança acaba quando Jesus voltar e nós ficar. Ali a esperança morreu. Mas enquanto nós estivermos vendo o homem em vida ainda está vivo, ele está caindo pela sua bebo, ele está tropeçando nas drogas, mas ainda há uma esperança. Jesus pode resgatar ele, tirar do futuro e trazer para sentar no meio dos príncipes, diz o Senhor. Oh, glória. Muitas das vezes a pessoa julga.
condena as pessoas. As pessoas maltratam as pessoas. As pessoas já colocam as pessoas no julgamento que nem Jesus julga. Porque muitas das vezes eu fico vendo como aquele Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 a seguir. Quando eles pegaram aquela mulher no ato de adultério, adulterando, pecando contra Deus, pecando contra a lei. Aí pegaram aquela mulher, aí alguém diz assim, levaram até Jesus. Não, não levaram até Jesus. Eles iam levando até o lugar de executar o crime. Porque existe duas facções. A facção criminosa e a facção religiosa. A facção criminosa, para ela julgar alguém, condenar alguém, precisa de provas. Precisa de testemunhos. Ela quer adquirir mais prova. Quanto mais prova, para ela é melhor ainda, para não tirar a vida de um inocente. Mesmo sabendo que aquilo é errado, porque só quem dá vida e tira a vida é Jesus. Já a facção religiosa é a pior facção que existe na face da terra. Porque a facção religiosa, ela não espera nem prova. Se alguém chegar e dizer, pastor, fulano estava pecando, ele não vai atrás muitas vezes para saber se realmente aquilo é verdade. Já condena a pessoa, já bota a pessoa de banco. Mas Jesus não é como homem, Jesus não é como ser humano. Jesus ele não condena ninguém, Jesus ele não julga ninguém, Jesus não pisa em ninguém, Jesus não maltrata ninguém. O homem tira a esperança do outro ser humano, arranca a esperança até a última. Mas Jesus não tira a tua esperança. Alguém disse para você que escuta nessa noite, através da transmissão, tu não tem mais jeito. Jesus diz, tem jeito sim. Aí levar aquela mulher até executar, apedrejar até a morte. E pelo caminho contrário, Jesus. A salvação daquela mulher foi encontrar Jesus. A salvação de quem está sendo condenado, sendo julgado pelo ser humano, por uma injustiça, é encontrar Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Aí Jesus, quando eles viram Jesus, os fariseus velho, aí disseram assim, Jesus, essa mulher foi pega. Foi pega no ato adulterando. Tu sabe que pela lei de Moisés, tal pecado tem que ser apedrejado até a morte. E Jesus lá embaixo, agachado, escrevendo no chão. Talvez a história daquela mulher, minha história, a história da humanidade. E Jesus lá escrevendo. Aí Jesus só levantou um pouco e disse assim, olha, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E a Bíblia menciona que começaram a saltar de um por um. Ou seja, a esperança daquela mulher não morreu. A esperança daquela mulher não acabou. Para aqueles fariseus, eles acharam que eles iam intimidar Jesus. Olha só, nós vamos falar com o mestre e ele vai concordar, porque é lei. O que é lei é para ser cumprido. Jesus, eu conheço a lei de Moisés, mas vocês dentre vós que não têm pecado, atira a primeira pedra. Que tem de gente tirando a pedra, irmão, mas é o pior pecador, pior miserável que existe. O mais miserável é o mais acusador. O mais pecador é o mais acusador. E a Bíblia diz que não existe pecadinho nem pecador. Tudo é pecado. Aí a pessoa quer cobrir o seu pecado mostrando o pecado do outro. Quer se mostrar melhor, torcendo com a miséria dos outros, destruição dos outros. Aí Jesus disse assim, olha, atira. Aí Jesus continuou se agachando, escrevendo no chão. E ali, aqueles povos começaram a soltar pedra um por um. Talvez uma pedra orgulho, outra pedra engano, outra pedra mentira. E foram embora. Aí Jesus olhou de novo e disse, mulher, cadê teus acusadores? Já volto para o texto que eu estava pregando. Aí Jesus disse assim, ela disse assim, se eu não vejo, Jesus nem eu te vai. E não peques mais. Porque nem eu te condeno. Se nem Jesus condena, por que ser humano quer condenar? Aí a esperança daquela mulher, para aquela mulher já tinha acabado. Antes dela encontrar Jesus. Mas quando chega na presença de Jesus, a esperança nasceu novamente. Porque a esperança só morre até enquanto você não encontra Jesus. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, ainda há esperança. Há uma esperança. Há uma
mas o meu filho está nas drogas, está preso, mas tu está orando, ainda há esperança para o teu filho. Meu casamento está pronto a ser destruído, mas tu está orando, ainda há esperança para o teu casamento. Aquela causa na justiça parece que não vai dar certo, tu está orando, ainda há esperança. Eles estavam orando. Agora, façamos conselho com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres de tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e nos reprime no mandamento do nosso Deus. E faça-se conforme a lei. Porque Deus, irmãos, nosso Jesus, Ele não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir. A lei do homem é para condenar, é para julgar, é para maltratar. Mas a lei de Deus é diferente. A lei de Deus não é a lei do homem. A lei de Deus não é a lei da terra. Se o nosso Deus fosse agir como homem, para aquela pobre mulher ia ser apedrejada. Se Deus fosse agir como homem, para Jonas tinha acabado. Porque Deus mandou Jonas ir para Nínive. E por que Jonas foi lá? Pegou o barco errado e foi em direção a Tarso. Se Jesus fosse como homem, Jesus não tinha dado a oportunidade de Jonas voltar novamente, ir lá para Nínive de novo, cair lá no ventre daquele peixe, como diz lá no Evangelho de Mateus, diz assim, e Jonas caiu no ventre da baleia. Ou seja, Deus pega Jonas e leva lá que volta através. Agora tu não vai de barco, mas tu vai no ventre da baleia. Aí joga lá de volta. E Jonas fez o quê? Ele tinha se desviado do caminho, porque era para ele ir para Nínive e ele foi para Tarso. Mas Deus permitiu o grande peixe que representa o mundo engolir Jonas e levar lá para Nínive, de onde era para ele ter deixado de ir. Tu não vai pregar do jeito que eu mandei tu pregar, mas tu vai pregar, nem que seja desviado, mas tu vai pregar. João estava desviado, desviou do caminho, saiu da presença. Por causa da rebeldia de Jonas, por causa de Jonas se desviar do caminho que Deus tinha orientado, o barco dali estava dos marinheiros estava quase virando. Esse caiu perto da vida, caiu um pecador. Mas se Jesus fosse como ser humano, ele dizia, não, Jonas, eu mandei Jonas aí, Jonas não foi, eu vou levantar outro. Eu vou mandar outro no lugar de Jonas. Será que não tinha? Não tinha, irmãos. Tinha outro sim para ir no lugar. Mas Jesus, quando quer usar ele, é ele. Pode estar no porão, mas Jesus vai arrancar do porão. Pode estar no fundo do poço, mas Jesus vai tirar do fundo do poço. Pode estar em miséria, Jesus vai tirar da miséria e vai colocar para pregar arrependimento, pregar salvação, pregar para os ninivitas que ainda há esperança, que ainda há uma solução. Qual a esperança para o povo ninivita? Qual a esperança para o povo de Nínive? Para orar, se prostrar, se cobrir com pano de saco, e talvez Deus possa ter misericórdia. E foi o que Deus fez. Quando oraram, se arrependeram, jejuaram, consagraram, o que aconteceu? A esperança voltou. Aquilo que era para ser morte, destruição, era para destruir o povo de Nínive, mas não foi destruído. Deus deu uma nova chance. Deus pode estar dando uma nova chance para quem pode estar ouvindo esta palavra. A chance, a oportunidade é se render nos pés de Jesus Cristo, se postrar aos pés dizer que Jesus é santo, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Ora, consagra a tua vida com Deus, em vez de estar preocupado com quem está fazendo certo ou com quem está fazendo errado, preocupado, convida a leia, dobra os joelhos perante a Deus em jejum e oração. Talvez Jesus possa ter misericórdia da tua vida. É talvez ainda a esperança. É como diz, há esperança para Israel.
há esperança para o povo. Transgredimos contra nosso Deus, pecamos contra o nosso Deus, mas sabemos que ainda há esperança. Ainda tem um que está orando pelo povo. Ainda tem uma igreja que está orando por quem está transgredindo contra Deus. Tem alguém que está transgredindo, a humanidade está transgredindo, está fazendo ao contrário da vontade de Deus. Mas ainda tem uma igreja, ainda tem um povo, ainda tem um Esdras da vida que está orando. Ainda tem um Neemias da vida que está prostrado, fazendo a obra de Deus, orando pela vida daqueles que estão transgredindo contra Deus. Porque se orar, a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. É o Senhor Jesus dizendo na sua palavra. Ele ouvirá do céu e sarará a sua terra, coração. Deus vai se quebrantar diante dele. Porque lá no capítulo 7, verso 1, quando Salomão se prostrou diante de Deus, trouxe a sua oferta diante de Deus, a Bíblia diz que aos pés do altar, e aos pés do altar a glória de Deus desceu, encheu toda a casa. Porque quem se converte diante de Deus, se prostra diante de Deus, o fogo de Deus desce sobre a sua vida, as muralhas caem por terra, as tempestades caem por terra, os momentos difíceis, acaba Jesus traz bênção para a vida de quem é fiel. Amém, igreja? Nós vamos estar de pé, orando e agradecendo a Deus. Começamos 5 minutos para as 7. Falta 1 minuto para 8. Culto é das 7 às 8h30. Né? Como não tem muita gente também, muitas oportunidades, temos poucas pessoas, mas temos um grande número também de pessoas que nos assistem. E já foi o suficiente a palavra de Jesus para os nossos corações. O que é o suficiente para nós é a palavra de Jesus. Sai por aí. Pode ouvir uma multidão, mas se não tiver a palavra de Jesus Cristo, fuja. Porque a igreja caminha por 3 passos. É 3 passos da igreja. Primeiro, oração. Segundo, o ide do Senhor e a palavra. É os 3 passos. Ide por todo mundo pregar o evangelho. É sem acepção. Porque o ser humano faz acepção dos outros. O ser humano tem um certo miserável de passar, por exemplo, que nem um festejo aqui do povoado Pereira. Está de festejo. Já era na hora. Aí o ser humano tem um certo de passar pelas pessoas. Por isso que as pessoas não vêm para a igreja. Porque as pessoas julgam as pessoas. Aí passa pela pessoa, está bebendo sangue do diabo. Porque está bebendo a bebida dele. Deixa ele beber a cerveja deles. Estão bebendo com o dinheiro deles. Estão dançando, estão se prostituindo. Deixa, eles estão fazendo, gastando dinheiro deles, é o tempo deles. O nosso dever como igreja do Senhor é pregar a palavra do Senhor. Amar os nossos irmãos. Nós não podemos duvidar, questionar a fé de ninguém. Cada um crê quem quiser crer. Eu creio no Deus fiel e poderoso. Como diz Oséias 4:6, o povo perecer por falta de conhecimento. Muitas vezes o que precisa o ser humano é conhecer a palavra de Deus, é conhecer a verdade de Jesus Cristo. Muitas pessoas, olha só, irmão, muitas pessoas que não é crente, não vêm para a igreja por causa de muitas acusações, muito julgamento, e a pessoa acha que toda igreja é igual. A pessoa não compra um refrigerante no bar porque lá diz que lá está amaldiçoado. A Bíblia fala que Deus falando para João, aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu serei contigo. Quem tem que parar de julgar os outros, quem é Deus não. Quem tem que parar de pôr os outros na balança e querer pesar os outros. E se esquece de pesar a sua vida. Crente não é o santinho não, irmãos. Crente não é Deus não. Crente, ele só aprende a palavra crente da cabeça quente. Que ele crê. Crente que vem do verbo crer. Agora, cristão que vem do verbo crer, que é poucos cristãos que quer ser cristão verdadeiro. Porque o verdadeiro cristão não julga ninguém, não condena ninguém. Eu passo,
irmão, na frente de um bar, cumprimento todo mundo. Se eu der vontade de tomar um refrigerante, eu paro lá, tem um refrigerante aí, eu paro e compro. E lá só tiver dinheiro. E tomo. Esse refrigerante é meu, quem comprou foi eu. Quem pagou foi eu. Aí a pessoa diz, essa bebida aí, o diabo não é dele, foi ele que comprou. Agora de julgar, é Deus. De se arrepender ou não, basta ele, é ele Deus. O nosso dever é ensinar a palavra de Deus. Filho, vamos na igreja, tal dia. Hoje você está aí curtindo, está tomando sua cervejinha aí, está bebendo, fumando seu cigarro, está aí e tal. Mas vamos estar dizendo na igreja? Vamos sim. Jesus te ama, amém. Aí a pessoa já chega com ignorância, com arrogância. Como é que vai trazer as pessoas? E muitas vezes nós temos dificuldade de conquistar as pessoas para vir visitar a igreja. Não é obrigado a pessoa vir para a igreja para ser crente, não. Outra coisa, eu não quero isso dentro da igreja. Nós podemos estar aí poucas pessoas, mas são poucas pessoas que querem ir pela palavra de Deus, que não julga ninguém. A igreja não é para julgar ninguém. A igreja não é para estar condenando ninguém. A igreja está assim, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Desde quem quiser errar, falhar, o nosso dever é orar a Deus pela vida das pessoas. Convidar para vir para a igreja. Outro negócio que eu acho esquisito. Acho estranho. O pastor está pregando a palavra de Deus no culto. Aí o pastor, que é o dever do pastor, perguntar: alguém quer aceitar Jesus como Salvador? É nosso dever, é nossa obrigação perguntar. Mas se a palavra não convencer, irmãos, não adianta ficar lá atrás, cutucando. Vamos hoje. Que se tudo ir hoje, amanhã é tarde. Aí quando a outra a pessoa não vai mais não, disser que o dia de hoje era tarde, eu não vou mais não. Aí às vezes a pessoa fica insistindo, tu não sei quem está indo de fé. É como foi dito na palavra, a esperança. A esperança não morre, só morre quando a pessoa morre. Morrer sem Cristo Jesus, aí sim a esperança morreu. Então nós temos que ensinar a palavra de Jesus Cristo. E as pessoas chegar na igreja, chegar um católico, nós temos que receber um católico. Chegar um espírita, nós temos que receber um espírita. Porque a igreja é de Jesus. E se chegar um macumbeiro, tem que receber também. Nós temos que orar por ele, pregar a palavra para ele. E aí vem a pessoa que está aqui, você é ordinário, o senhor quer ver? Só próximo para o macumbeiro, ele não fez nada. E aí a pessoa, é o erro da pessoa, é uma falta de compromisso da pessoa com Deus, aí tudo vai pôr a culpa inteira no macumbeiro. Aí essa é a culpa do diabo. Aí vem a culpa do diabo. Estava ali, um jovem aprontando, o diabo estava lá do outro lado vindo, aí Jesus aparece, aí o diabo veio Jesus e disse assim: ei, ele lá não tem nada a ver não. Porque sabia que eles iam dizer: não, Jesus, foi o diabo que meteu com nós. Mas o diabo respondeu: ele não tem nada a ver não, nem tudo é o diabo. Nem tudo é macumba. Às vezes é a falta de compromisso da pessoa, às vezes é a falta de atenção da pessoa. Às vezes o casamento está aí de água abaixo, a gente diz, casamento está em instituição, vai na igreja, vai pedir uma oração. Ei, tem uma macumbaria fazendo macumba para tua vida, para destruir o teu casamento, às vezes é isso. Às vezes é a falta de atenção da mulher com o esposo. Às vezes é a falta de atenção do esposo com a esposa. Às vezes é a falta de atenção dos pais com os filhos. Aí põe culpa no inimigo, põe culpa nisso, irmãos. Então a igreja é para receber todos sem acepção de pessoas. E está sabendo separar as coisas. Não generalizar as coisas. Nós, Assembleia de Deus, Adoradores Pé da Cruz, não é nós que salva. Não é a nossa placa que salva. É Jesus Cristo. Por meio esta palavra aqui, ó. Eu prego essa palavra. Tem gente que não gosta, mas eu prego a palavra. Ah, mas eu tenho que vangloriar, não sei o que, sei lá. Não, irmão, é a palavra de Deus. Mas aí vem ele diz, irmãos, Jeremias 33 disse assim: clama a mim e respondeste. O que é clamor? No hebraico, significa o quê? É gritar mesmo, é se rasgar mesmo dentro da presença de Deus. É se deixar, é clamar mesmo. Olha só, você é Bartimeu, fez o que? Clamou. O que foi, como foi o clamor de Bartimeu? Foi isso: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O grito dele foi tão grande que a multidão ficou incomodada. Mas a esperança dele nasceu ali, a vista dele, Deus deu vista, Deus deu visão. Então Deus ama todo, sem acepção de pessoas.
Não tem que estar julgando ninguém não. Ah, tá no baralho, tá no vice, tá nos pais. Deixa eles lá. Vai orar pelas vidas deles. Passa, cumprimento, dê um bom dia, dê uma boa noite, dê uma boa tarde. Dê um joinha. Mas não seja ignorante. Ah, e se me responder com ignorância? Vai embora. Não vai brigar sozinho. Outra coisa é discutir, ficar debatendo. Debatendo. Porque minha igreja é isso. Não existe nenhuma igreja boa, irmãos. Se a igreja fosse tão boa, se fosse a salvação fosse dentro da igreja, só dentro da igreja, o julgamento ia ser dentro da igreja, não ia ser lá no céu, não ia ser lá no tribunal de Cristo. A igreja é um lugar onde está preparando o caminho, aonde está sendo pregado o caminho da verdade, por meio da palavra. Se não pregar a palavra, irmão, com medo de perder pessoas, olha só, tem que ser se pregar duro, não vai vir membros, aí como é que vai construir a igreja? Essa igreja aqui, do povoado Pereiros, eu construí como? Membros, nós estamos em 2 membros, aqui no povoado Pereiros, com a criança 3, e quem mandou para construir foi Jesus. Porque quando o pastor se preocupa em pregar a palavra de Cristo Jesus, sem se preocupar com as demais, Jesus cuida da igreja. É Jesus quem cuida. Então, prega a palavra de Jesus. Deus usa um de fora, Deus usa um do lado, Deus usa do outro. Deus já usa uma pessoa que pastor, estava aqui no bar, estava tomando cerveja, assim, rapaz, eu estava gastando meu dinheiro, eu estou aqui, eu vou mandar uma oferta de R$100 para ajudar a igreja. Você recebe? Eu sei a palavra de Deus, você está dando de coração? Estou. Então eu recebo em nome de Jesus. Fui lá no depósito, paguei um restinho que estava devendo, fiquei devendo outro ainda, estou devendo ainda, não tenho vergonha disso, mas nós temos que fazer a vontade de Deus, pregar a palavra, julgar ninguém não. Os nossos irmãos católicos são nossos irmãos também. Estão lá no bar, são nossos irmãos. Aí alguns que estão fora, mas Jesus pode trazer para dentro. Há esperança para o povo dele, porque o povo é de Deus. Ainda que esteja na rebeldia, quem vai tirar da rebeldia é Jesus. Quem vai salvar é Jesus. E muitas vezes, essas festas aí, somente nessas igrejas, muitas vezes eu até parabenizo por algumas coisas. A organização. É organizada porque nós é evangélicos. Passando ali na frente, eu sei que vai ter gente aqui que vai estar me ouvindo, católico me ouvindo. Passando ali na frente da igreja, um monte de cadeirinha arrumadinha na frente, a mesinha, tudo bonitinho, tá de parabéns, a organização. Quando o padre chega lá, as cadeiras já estão tudo arrumadas, porque os fiéis lá arrumaram tudo. E os crentes não querem fazer isso. Os crentes é uma briga. Isso é no mundo geral. Por isso que muitas vezes não querem estar na igreja, onde está desunião. Então nós, servos de Jesus Cristo, é para andar unidos. A Bíblia, unidos jamais seremos vencidos. Amém, irmãos? Vamos estar orando. E orar pelos irmãos que nos assistiram. Deus abençoe.